Preciso te atualizar sobre o dia agitado no Corinthians com confirmação do primeiro reforço para 2026. Fui o primeiro a contar nas redes sociais que Gabriel Paulista está contratado. O zagueiro de 35 anos de idade, que já defendeu o Arsenal, assinou um contrato de 2 temporadas. Ele, inclusive, esteve nessa quarta-feira realizando fotos e vídeos que serão usados quando da apresentação, ou melhor, do anúncio, da divulgação da chegada desse atleta. O Gabriel Paulista chega sem custos porque rescindiu nos últimos dias seu vínculo com o Beşiktaş. Ele abriu mão de um caminhão de dinheiro a que tinha direito num ano e meio de contrato que ainda tinha lá na Turquia para realizar o sonho de jogar no Timão. Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians. Jogador que saiu muito cedo do Brasil em 2013, revelado pelo Vitória e passagem por vários clubes importantes do futebol europeu. Citei o Arsenal, quero acrescentar o Atlético de Madrid, também passou pelo Villarreal, pelo Valência e mais recentemente esteve no Beşiktaş. Se o Gabriel Paulista está chegando, o Félix Torres está de saída. Zagueiro equatoriano com passagem horrorosa, está sendo emprestado ao Internacional. Especulou-se nas últimas horas de que o Félix quer receber uma dívida de $500 mil do Corinthians antes de o negócio ser sacramentado, mas a tendência é que o Félix de fato vá ser emprestado ao Colorado. Corinthians que espera regularizar sua situação para registrar o Gabriel Paulista e outros reforços até o início da próxima semana. O Transferban no Brasil já caiu depois do pagamento antecipado de uma parcela de R$7.200.000 que estava prevista para 16 de janeiro. A dívida com o Santos Laguna também está sendo resolvida. O Corinthians já procurou o clube mexicano para fazer a quitação dessa grana. A pendência com Matias Rojas, como você sabe, está zerada. Só para completar, registrar que além do Gabriel Paulista, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias um lateral direito, mais um meio-campista e a saída do Maicon é a única nota triste, embora posso assegurar que entre alguns dirigentes do Corinthians tem gente que não queria a permanência do atleta por entender que ele se machuca muito, custa alto e não é tão intenso e competitivo quanto se espera por um jogador do Timão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Maicon, que optou por jogar no Clube Atlético Mineiro. Dessa maneira, o Corinthians perdeu seu capitão para 2026. Só para refrescar sua memória, o Maicon tinha propostas do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Shakhtar decidiu que a palavra final seria do jogador, 28 anos de idade. A proposta para o Shakhtar era a mesma, tanto o Corinthians quanto o Atlético fechariam um contrato de 3 anos com o jogador e o clube ucraniano permaneceria com 50% dos direitos econômicos, repasse dos outros 50% de forma gratuita. Para o Maicon é mais vantagem jogar no Galo, ele terá direito a um salário cerca de R$200 mil por mês maior, além de luvas, o prêmio pela participação ou pela assinatura do contrato. O Maicon já se acertou com o Atlético e comunicou nas últimas horas da sua decisão para os dirigentes corintianos. Uma curiosidade, o Maicon no Galo vai se juntar a seu cunhado. O Maicon é casado com a irmã do Lianco e o representante do Maicon é também o pai do zagueiro atleticano. Só para completar, registrar que o Dorival Júnior queria muito a permanência do Maicon, embora dirigentes do Corinthians entendessem que o custo dele era muito alto. No ano passado o Maicon ganhava R$1.200.000 por mês. Para essa temporada a proposta corintiana girava na casa dos 800 mil mensais. Quero falar agora sobre o Corinthians pagando mais 2 pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase R$35 milhões e essa primeira parcela girou na casa dos R$12 milhões. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de R$7.200.000 a vários credores. Só que como o Corinthians tem um Transferban contra si, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse Transferban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar R$166 mil por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos R$2 milhões. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de R$8 milhões. A saideira sobre o clube
Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com 2 malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em reforços e pagando suas contas. Registrar primeiro que sem acordo com o Lucas Amon, lateral do Mirassol que fechou com o São Paulo, o Timão está de olho em Santiago Arias. Colombiano de 34 anos de idade, ele não teve seu contrato renovado com o Bahia em 31 de dezembro, ou seja, está livre. Negociação não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples. O que hoje impede o acordo é o transfer ban. O Corinthians está proibido de registrar atletas. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, contou que o Timão está de olho em Claudinho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o jogador voltar ao Parque São Jorge. Isso porque o Claudinho é titular absoluto no Al-Sadd, 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos e havia sido comprado um ano atrás por 20 milhões de euros. O time catarí não tem nenhuma intenção em negociá-lo, a menos que seja por cifras superiores aos 20 milhões de euros. Você sabe que o Corinthians hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Só para completar, registrar que o Timão pagou a segunda parcela da dívida relacionada a Matias Rojas. Foram quase 41 milhões de reais depositados nas contas do meio atacante paraguaio, um problema a menos para o Timão. Agora o Corinthians luta para tentar equacionar os 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, além do transfer ban nacional. A CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, emitiu um transfer ban contra o Corinthians, mesmo com o Timão tendo pago todas as dívidas que tem internamente. O Corinthians fez um grande acordo com a CNRD, com vários credores. No mês passado, o Corinthians fez os pagamentos com atraso e a CNRD decidiu manter um transfer ban até a próxima parcela, que vence agora no dia 16 de janeiro. Se o Corinthians fizer a quitação dessa parcela com todos os credores no dia certo, aí será retirado esse transfer ban e a partir daí o Corinthians poderá registrar reforços. Até esse momento, nenhuma contratação feita. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a R$800 mil mensais. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente 8 milhões de reais, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato.
Fagner, que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa ida do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner, que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados, foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.